Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. Estaremos destacando hoje o Brasil, que precisa investir 242 bilhões de reais em infraestrutura. Falaremos também do comércio eletrônico, que em 2023 cresceu nada menos que 4%. E trataremos também do programa Minha Casa Minha Vida, que agora oferecerá bibliotecas comunitárias. E não esqueça de acompanhar ainda nesta edição o Polícia em Ação e o Tele Brasil Esporte no ar. Então, vamos à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do jornal Tele Brasil Notícias falando de infraestrutura. Porque o Brasil precisa investir nada menos que 242 bilhões de reais em infraestrutura. Esse é o valor necessário para que possa se readequar toda a infraestrutura residencial de saneamento dentro do Brasil. O investimento seria principalmente em moradias de famílias de classe pobre ou também das classes médias, que são mais afetadas pela falta de saneamento básico. Isso é apresentado pela pesquisa do Instituto Trata Brasil. Vamos observar. Instalar caixa d'água, vaso sanitário e encanamentos para ter água potável dentro de casa são obras fundamentais para a qualidade de vida das pessoas. De acordo com o Instituto Trata Brasil, as famílias em todo o país teriam que gastar somadas 242,5 bilhões de reais nesse tipo de infraestrutura ao longo dos próximos 10 anos. E 45% do investimento necessário para garantir o mínimo de dignidade em relação às instalações sanitárias precisa ser voltado à população de baixa renda. Os gastos médios anuais por família no Brasil são de R$ 1.843 em reformas, mas essa população ela ganha R$ 2.862 por mês. Então isso acaba pesando muito no orçamento dessa população. Então, isso demonstra que a gente precisa ter políticas ou de subsídios ou de crédito para que essa população possa ter uma ligação da sua casa à rede de esgoto, por exemplo, uma caixa d'água, uma reforma no banheiro, ou até mesmo a construção do banheiro na sua casa, quando ela não existe, né? Além dos subsídios do governo, iniciativas de organizações sem fins lucrativos ajudam na busca de atingir a meta de 90% dos brasileiros terem acesso a esgotamento sanitário até 2033. Um desses trabalhos é o da ONG Arquitetura na Periferia, de Belo Horizonte. O projeto promove a capacitação de mulheres para fazer obras, reformas e até construir as próprias casas. Elas é que são as responsáveis, majoritariamente pelos cuidados, com a saúde, não só delas, quanto dos parentes, dos idosos, dos doentes, das crianças. Então a gente vê muito isso, essa preocupação das mulheres enquanto mães, das crianças que estão ali naquele ambiente, ficando muitas vezes doentes, E quando você resolve uma questão, seja de colocar um acabamento no piso, ou resolver a instalação sanitária do banheiro, esgotamento, ter uma torneira, isso faz muita diferença na vida de qualquer pessoa, e é um direito básico que deveria ser acessível para todos. Muito bem, vamos falar agora de comércio eletrônico, que cresceu 4% em 2023. Então, a questão do comércio eletrônico brasileiro e esse crescimento no ano passado em comparação com 2022. E se observarmos bem, no total o setor movimentou 196 bilhões de reais. 5 vezes maior do que o registrado em 2016. Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vamos agora falar de saúde e a questão da saúde mental. Tratamos aqui nessa informação a importância do diagnóstico correto. Porque se observarmos bem, nos últimos anos o número de casos de ansiedade e depressão tem crescido no Brasil e também no mundo. E o psicólogo, a pessoa importante, tem um papel no diagnóstico e também na questão do tratamento adequado. Vamos observar. Quem vê a Alice desfrutando de uma manhã tranquila em casa não imagina que, para chegar aqui, ela enfrentou uma grande batalha contra a depressão. No auge da adolescência, ela percebeu que algo não se encaixava perfeitamente.
eu comecei a ficar muito presa dentro do meu mundo. Eu não queria sair mais do quarto, eu não queria mais tomar banho, eu não queria sair de casa. Quando eu estava na época da escola, porque eu fui diagnosticada na minha adolescência, eu ficava escondida no banheiro na hora do intervalo, para não ter que falar com outras pessoas. E aí isso despertou em mim, assim, tem alguma coisa errada. A rede de apoio, a presença da família e até o contato com os pets ajudou a transformar a trajetória de Alice, que decidiu entrar até na faculdade de psicologia. Como universitária, ela pretende ajudar outras pessoas que já enfrentaram a depressão e sabe bem por qual conselho começar. Se tem alguma coisa saindo dos que você considera normal, você deve procurar ajuda. Não é mimimi, não é uma tristeza que veio do nada, nunca vem do nada. Assim, tem alguma coisa ali que trouxe um gatilho para você, então eu diria que é para as pessoas confiarem no que elas sentem. Se não tiver uma rede de apoio, procure um psicólogo. Se não tiver condições financeiras de ir atrás, que procure algum pela rede do SUS. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas em todo o mundo. Quando se trata da depressão, somos o segundo lugar das Américas, perdendo apenas para os Estados Unidos. A taxa de prevalência, de acordo com a OMS, é de 15,5%. São pacientes que dão entrada na atenção básica e que retornam para tratamentos da depressão ou da ansiedade várias vezes ao longo da vida. Esta psicóloga, especialista em terapia cognitiva e comportamental, explica que os transtornos mentais apresentam graus e tratamentos diferentes. Há casos em que o controle depende apenas da terapia e outros que necessitam da intervenção psiquiátrica com o uso de medicamentos. Depressão é uma doença como qualquer outra e é tratável, precisa de tratamento. Não é algo que vai embora sozinho, né? Assim como nós temos doenças físicas, nós também temos questões emocionais, temos questões psicológicas. Identificando que houve essa alteração no humor, na vida, no cotidiano, é importante buscar uma ajuda psicológica. Vamos agora então falar dos asilos, porque o censo 2022 está mostrando que mais de 160 mil pessoas moram em asilos. Isso mesmo. E justamente o IBGE divulgou que o Brasil tem essa quantidade de pessoas, 160 mil idosos, vivendo nessa situação de asilo ou instituições de longa permanência em 2022. Um número, inclusive, fundamental para que o país, que segundo dados do IBGE, demonstre que está envelhecendo. E nesse caso ainda, as mulheres com 80 anos são a maioria que ocupam esses espaços em asilo ou instituições. Vamos observar. 161 mil idosos viviam em asilos e instituição de longa permanência, segundo dados do censo 2022. As mulheres eram maioria nesses espaços, quase 60%, resultado que reflete a predominância delas entre a população mais idosa. Entre os moradores, 45% tinham 80 anos, 28% tinham entre 70 e 79 anos. O censo também traz dados sobre a população carcerária. 479 mil pessoas estavam em penitenciárias e centros de detenção. O perfil desse grupo é majoritariamente do sexo masculino e jovem. Outro recorte que o censo traz é o de pessoas morando em locais improvisados, que originalmente não são para moradia, como estabelecimentos comerciais, veículos ou a rua. O censo encontrou 160 mil pessoas nestas condições. 57 mil viviam em tenda ou barraca de lona, plástico ou tecido. Entre o perfil dos moradores, as crianças de 0 a 9 anos representavam quase 20%. Essa informação do quantitativo da população de rua total a gente não pode fornecer, mas a novidade que esse censo está trazendo é pelo menos identificar algumas pessoas que estão no censo e estão em situação de rua e trazer algumas informações sobre o perfil delas. Vamos agora então falar de educação, porque em 2023 o IDEB mostrou que 21 escolas são nota 10 e são escolas da região do Nordeste. Então são escolas aí que tiveram nota 10 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. São, como dissemos, da região do Nordeste, e o IDEB, inclusive nesta informação, ele combina os resultados dos estudantes nas provas de leitura, matemática e com a taxa de aprovação das escolas
para assim avaliar o desempenho dessas instituições de ensino pelo país. E, inclusive, na cerimônia que o presidente da República esteve presente, comemorou-se esse número e o fato de que o Nordeste está passando a ser considerado um símbolo de educação. Vamos observar. 21 escolas que conseguiram atingir o índice 10 na avaliação para o 5º ano do ensino fundamental, 15 são do estado do Ceará. Uma delas é a Nossa Senhora da Paz, do município de Coreaú. Um resultado desse não é só um menino fazer uma prova. Para que o menino faça a prova é necessário o quê? Professores bem preparados, formados, é necessário material didático adequado e abundante, salas bem estruturadas, apoio das famílias, enfim, uma equipe que funciona em cooperação. Isso é o diferencial da nossa escola. Não existe receita, né? Existem investimentos na educação. Os investimentos destinados a potencializar o suporte técnico-pedagógico, os investimentos em material didático direcionado para os alunos, o investimento na formação de professores do município, os investimentos em alimentação escolar de qualidade, no monitoramento, acompanhamento e avaliação da aprendizagem de forma efetiva. O destaque da região Nordeste na avaliação, de acordo com esse especialista, é a prova de que usar bem os recursos para o setor educacional traz resultados satisfatórios. Quando a gente olha para o Ceará, por exemplo, né, para Alagoas, para Pernambuco, estados do Nordeste que têm se destacado na educação consistentemente, são estados que, de fato, não são os estados mais ricos do Brasil, né? São estados que vêm de uma condição menos favorável, mas que investiram em políticas que realmente mostram resultados. Vamos agora falar então de saúde. Remédio de alto custo contra o câncer infantil será oferecido de graça pelo SUS. Então o SUS deve oferecer, ou começar a oferecer de graça, um medicamento que é muito caro contra o neuroblastoma. É um tipo de câncer infantil. A esperança é que com isso venha se salvar muitas vidas. Vamos observar com mais detalhes essa informação. Em agosto do ano passado, a Laira e o Leonardo receberam a notícia mais temida de todas: a morte da filha Ana Júlia, de 10 anos, vítima de neuroblastoma. Foram 3 anos de tratamento e pelo menos 19 processos judiciais, alguns deles para conseguir medicamentos, entre eles o beta-dinutuximab, vendido como Qarziba. Depois de 4 ou 5 meses na justiça, a gente conseguiu que chegasse. Mas quando chegou, que ela começou a fazer o uso, no 3º ciclo dessa medicação do Qarziba, ela retornou o câncer. O neuroblastoma é o 3º tipo mais comum de câncer em crianças menores de 10 anos. E agora o tratamento da doença ganhou esse reforço na rede pública, a distribuição de graça do medicamento Qarziba. A dosagem recomendada custa R$2 milhões. E antes da incorporação no SUS, famílias faziam vaquinhas virtuais para conseguir bancar o tratamento. Foi o caso da Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022 no Amazonas. Em janeiro deste ano, ela lançou uma campanha para arrecadar fundos e conseguir comprar o Qarziba para o filho Pedro, também diagnosticado com neuroblastoma. Todas as famílias que têm esse problema fazem campanhas para tentar arrecadar algum recurso para poder comprar algumas doses caso as decisões judiciais demorem, por exemplo, né? E aí no caso do Pedro, aconteceu essa coisa extraordinária que foi a gente esperava arrecadar um pouco para comprar 1 dose, 2 doses e a gente conseguiu arrecadar a meta, né, do valor do remédio, de todo o tratamento da imunoterapia do Pedro em 4 dias. O uso do medicamento é indicado para casos de alto risco ou de reaparecimento da doença. Uma das condições para o tratamento no SUS é que o paciente tenha sido previamente tratado com quimioterapia. Segundo o fabricante, ele já é utilizado em mais de 1.000 pacientes em 18 países diferentes. É uma vitória para as crianças que já partiram, que lutaram tudo isso, que tiveram que dar a vida,
né, para que hoje essa medicação ela seja autorizada. É um sentimento de justiça, de igualdade. Todas as crianças brasileiras vão ter as mesmas condições de tratamento. Vamos agora falar de datas comemorativas, porque tivemos aí no dia 5 agora de setembro o Dia da Amazônia. No meio de queimadas e desmatamentos que estamos observando, os problemas ambientais acabaram ofuscando esse momento desta comemoração. E, inclusive, a comemoração fica de lado nesse momento devido aos problemas ambientais que o estado lá do Amazonas vem enfrentando. Vamos observar. É verdade, hoje o que era para ser motivo de comemoração é na verdade um certo pesadelo. Isso devido aos problemas ambientais em que o estado do Amazonas vem enfrentando, como o aumento do foco de queimadas e também ali a seca severa dos rios. Bom, e essa seca dos rios já começou a afetar a região e parte da população vem enfrentando dificuldades de locomoção. O cenário aqui no estado é crítico. Os 62 municípios do Amazonas foram declarados em estado de emergência ambiental. Bom, e mais de 330 mil pessoas são afetadas aí pela seca, segundo o governo do Amazonas. E com a estiagem, algumas cidades têm dificuldades para receber insumos. Com isso, os produtos aumentam e ainda comunidades ribeirinhas e indígenas podem ficar isoladas. A dificuldade do transporte de mercadorias é por conta do aumento da taxa do frete, a famosa taxa seca aqui, As 4 transportadoras responsáveis pelo transporte aqui em Manaus aumentaram a taxa em até 195%, então é bem difícil o transporte, Por exemplo, a transportadora líder no mercado, ano passado, cobrava uma taxa entre 700 a 2.000 dólares, isso dependendo ali do volume do container e também da procedência da mercadoria. Hoje, essa mesma empresa está cobrando ali um valor de 5.900 dólares, bem acima ali do mercado, quase 34 mil reais. Então as transportadoras já também avisaram que esse valor começou a ser cobrado no 1º de agosto, 3 meses antes ali do período onde a seca é maior no estado, como é no mês de outubro. Bom, e já fica avisado que os aumentos valem por tempo indeterminado. Bom, e falando das queimadas, no mês de agosto, no programa BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou que o estado sofreu ali os focos, mais de 38.200 focos de queimadas ali na região amazônica, um número maior desde 2005, onde foram contabilizados ali mais de 63 mil focos. E nesse último mês que passou, o mês de agosto, a capital amazonense sofreu ali com pelo menos 7 dias seguidos de fumaça. Isso devido a uma massa de ar quente que saiu do sudoeste do país, chegou até ali o sul do estado do Amazonas, alternou a rota de ventos, e jogou essa fumaça para a região metropolitana do estado. Então fica bem difícil do amazonense comemorar hoje esse feriado estadual da elevação do estado às categorias de província. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico trata hoje da questão das concessionárias de rodovias, que respondem por acidentes causados por animais domésticos nessas rodovias. É uma decisão do STJ. Vamos observar. As empresas que administram rodovias respondem por acidentes causados por animais domésticos na pista. O entendimento foi firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A placa faz um alerta: risco de animais na pista. As rodovias que cortam o país muitas vezes são ocupadas por animais e tem de tudo um pouco: vacas, bois, bezerros, burros, cavalos, capivaras, veados. Mesmo para os motoristas mais atentos, a presença de bichos na pista representa um grande perigo. Se você visualiza e tenta desviar, você corre o risco de perder o controle do veículo, ou muitas vezes passar próximo ao animal e tentar buzinar para que ele saia, mas isso muitas vezes ocasiona o contrário, ele acaba vindo para cima do próprio veículo ou vindo para cima da pista. O que nós recomendamos nesse caso, quando o motorista visualiza a tempo, é ele estacionar o veículo e acionar o 191, acionar nossas equipes. E também, através da utilização ali do pisca do veículo,
cortando luz alta e baixa, avisar os outros motoristas que estão passando no local. E quando ocorre a colisão com o animal, aí realmente, né, as consequências podem ser, infelizmente, as mais trágicas possíveis, né? A grande maioria ainda é danos materiais, então colidiu com o animal, o veículo sofre algum dano, mas nós temos casos, temos registros sim de feridos. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre de 2024, 781 pessoas ficaram feridas no trânsito por causa de acidentes envolvendo animais na pista. 39 morreram. Se o acidente for em rodovias administradas por concessionárias, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as concessionárias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Segundo a Corte Especial, tanto a lei quanto os contratos de concessão prevêem essa responsabilidade das concessionárias, não sendo possível imputar apenas aos donos dos animais e ao poder público. O relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva explicou que, embora as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável, sendo aplicável ainda o princípio da prevenção, ou seja, quando se conhecem os riscos e são exigidas medidas para combatê-los ou mitigá-los. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva apontou que, exatamente em razão da previsibilidade, os contratos de concessão incluem, de forma expressa, a obrigação de apreensão dos animais nas faixas de domínio, inclusive com a autorização de veículos apropriados. A decisão foi tomada na Corte Especial em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1122. Isso significa que ela deve ser aplicada a todos os processos semelhantes que tramitam nos demais tribunais do país. Muito bem, vamos falar agora da indústria brasileira, porque cresce o otimismo da indústria nesse último ano. A indústria brasileira teve o maior uso da sua capacidade em 10 anos. É o que mostra o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, o que indica um crescimento dentro desse setor. E também a questão da confiança, que vem avançando nos últimos meses com maior produção e geração de empregos. Vamos observar. O simples papelão é um dos itens que ajudam a entender como anda a economia. Quando uma empresa vende mais, ela precisa do papelão para embalar e enviar as mercadorias aos clientes. Pelo volume demandado aqui, dá para saber se a economia do país vai bem ou dá sinais de enfraquecimento. O setor que mais demanda é eletrônico, automotivo, a parte de metalúrgica, a parte de logística. Então, o mercado ele vem numa crescente muito interessante. Nesta indústria de papelão da Grande São Paulo, as vendas subiram 20% no primeiro semestre. Foram necessários investimentos em maquinário e mão de obra. A gente vem com uma expectativa alta para o segundo semestre, com a demanda bem pressionada, um aumento de consumo realmente meio fora da curva já em agosto. O índice de confiança da indústria, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, está em um dos maiores patamares dos últimos 10 anos. Acima de 100 pontos, como está agora, significa otimismo do empresariado e crescimento da economia. O cenário econômico um ambiente de negócios mais positivo para o empresário, onde ele tem melhores perspectivas sobre os seus negócios e aí ele ficando tranquilo para aumentar a sua produção, sabendo que a demanda vem gradualmente melhorando. Para este economista da PUC, todo o cenário econômico eleva ainda mais a confiança da indústria. Houve uma melhora do emprego, quer dizer, está mais gente empregada, a melhora da renda, né, uma recuperação dos salários e também já reflexo dos programas como Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo,
né, incentivando a produção local. A Cristiane é uma das beneficiadas pelo aquecimento do ritmo da economia. Ela foi efetivada na empresa há pouco mais de um mês. Eu procurei aprender cada vez mais, né? E aí, com 3 meses, né, de período temporário, eu fui efetivada. Falo que assim, basta querer, né? Ter vontade de aprender. Polícia em ação. E começamos o Polícia em Ação falando da Justiça, que está proibindo aqui no Brasil de devolver imigrantes. Exatamente, a Justiça Federal aqui de São Paulo proibiu as autoridades policiais brasileiras de fazerem a repatriação de 3 grupos de estrangeiros que se encontram no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vamos observar. Essa decisão da Justiça Federal atende a um pedido da Defensoria Pública da União, que vem acompanhando esse caso dos imigrantes retidos lá no aeroporto de Guarulhos. Na decisão, a Justiça proíbe a Polícia Federal de mandar esses imigrantes de volta para o país de origem ou então para o destino da passagem aérea. São cerca de 70 imigrantes que estão sendo beneficiados com essa decisão e que pedem refúgio aqui no Brasil. Na prática, essa decisão da Justiça proíbe a Polícia Federal de cumprir aquela determinação do Ministério da Justiça que a gente falou aqui no Repórter Brasil no mês passado. Ela foi adotada a partir do dia 26 de agosto e endurece as regras para a entrada desses imigrantes aqui no Brasil. Naquele período havia mais de 500 imigrantes na área restrita do aeroporto, inclusive um nacional de Gana morreu, teve um infarto, foi socorrido, mas morreu por conta dessa restrição feita pela Polícia Federal. À época também a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, justificou esse endurecimento nas regras, dizendo que uma investigação da Polícia Federal apontava que o Brasil estava em uma rota de tráfico de pessoas por conta dessa facilidade para entrar aqui no Brasil. A Defensoria Pública da União afirma que essa decisão do Ministério da Justiça viola o direito dos refugiados de entrar aqui no Brasil e a Justiça Federal entendeu essa medida, essa decisão, ela é uma medida que é provisória, não é definitiva. A Justiça Federal entendeu que se esses imigrantes de fato estiverem pedindo refúgio aqui no Brasil, se eles forem mandados para outros países, não vão ter condições de exercer esse direito, vão perder este direito de forma definitiva. Tele Brasil no Esporte. E o Tele Brasil Esporte no ar. Começa falando aí do Brasil, que brilha na Paralimpíadas com 25 ouros e fica em 5º lugar em Paris. E o Brasil fez a melhor campanha de sua história nos Jogos Paralímpicos de Paris. Na despedida desta competição, que foi no domingo, dia 8, a canoagem e também o halterofilismo ganharam as últimas medalhas. E o país terminou a competição em 5º lugar, com 89 pódios e 25 medalhas de ouro. Vamos observar. Fernando Rufino na classe VL2 da canoagem e Tayana Medeiros na categoria até 86 quilos no halterofilismo garantiram as últimas medalhas de ouro para o Brasil em Paris. Com esses resultados, o Brasil ficou em 5º lugar nos Jogos Paralímpicos 2024, uma posição histórica na competição. O atletismo seguiu como a modalidade de destaque do país, somando um total de 36 medalhas. A natação veio logo em seguida com 26 e o judô, que faturou 8. Todas as medalhas foram conquistadas por esportistas que recebem o Bolsa Atleta, o programa de patrocínio do governo federal. Dos 280 atletas brasileiros em Paris, 274 integram o programa do Ministério do Esporte. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias, edição desta semana, está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. Antes de encerrarmos, vamos falar do programa Minha Casa Minha Vida, que agora terá bibliotecas comunitárias. O ministro das Cidades, Jardel Filho, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, assinaram este acordo para esta instalação das bibliotecas em conjuntos habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. Decreto que foi assinado durante a abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro, que está acontecendo aqui em São Paulo. Inclusive foi na última quinta-feira, dia 5. Com esta medida, beneficiados então
voltam a ter acesso da leitura com acervos de 500 exemplares e também para pesquisas diárias. Vamos observar mais detalhes. A inclusão de bibliotecas nos conjuntos habitacionais é uma das ações do novo Minha Casa Minha Vida. Nesse novo ciclo do programa, as preocupações vão além de garantir apenas a moradia. É nosso dever também garantir o acesso à cultura, lazer e a qualidade de vida do nosso povo. As bibliotecas agora serão obrigatórias em todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida, presidente. E nós discutimos com o Ministério da Cultura diversos módulos, porque nós temos espalhados por esse país unidades do Minha Casa Minha Vida que vão ter 750 casas ou apartamentos, ou até pequenos módulos de 50 unidades habitacionais espalhados pelo país. Este foi o Jornal Tele Brasil Notícias dessa edição, que mais uma vez agradece a sua audiência e estará de volta na semana que vem com outras informações aí para você e também agradece todo o apoio técnico de nossa equipe. Lembrando que você nos acompanha através do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo aquelas informações diárias na página do Facebook, A Hora da Notícia. Até lá! Tele Brasil Notícias.